Tapioca. Tapioca. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos ao Lidecora. Se você não me conhece, meu nome é Elis Marina, sou artista plástica e trago aqui no meu canal dicas e ideias de faça você mesmo em home decor. Hoje eu vou mostrar para vocês o corredor aqui de casa. Eu fiz uma pequena transformação nele. O mozão, ele tinha muita vontade de ter várias fotos decorando a casa, né? E eu acabei pegando o corredor para focar nisso. Pretendo pôr fotos em outros pontos da casa, mas eu queria fazer um corredor mesmo, utilizando várias fotos. Então vocês vão ver como é que ele estava antes. Ele estava bem abandonado e eu consegui transformar ele fazendo poucas coisas e fiquei muito feliz com o resultado final. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Bom, vamos lá para a parte boa? Bom, como eu já comentei em alguns vídeos anteriores aqui do canal, Mozão e eu moramos em uma casa de aluguel. Nós fomos as primeiras pessoas que alugaram essa casa e nós pegamos a pintura, tudo dessa casa utilizada do próprio dono. Então o dono morava aí, colocou para alugar, saiu e a gente pegou a pintura do jeito que tava. As paredes elas eram todas pintadas de amarelo, tava bem manchado, tinha marca de, acredito que seja cera vermelha, cera verde no perto do rodapé do chão, né? Por conta provavelmente deles passarem cera nesse piso, então tava tudo bem manchado. Eles até tentaram, acredito eu, dar um tapa na pintura antes de sair, só que a tonalidade da tinta era diferente da que já estava pintada e acabou ficando tudo manchado. Dá para vocês verem aí nas imagens do vídeo. Então era uma coisa que me incomodava muito. E os batentes, né, que estavam pintados na cor gelo e alguns já estavam descascando. Então foi essa situação que a gente alugou a casa. Confesso que apesar de me incomodar bastante a cor da casa e todos esses detalhes que eu comentei, eu demorei muito para pegar para pintar. Acredito que Mozão e o canal ajudaram muito, né? O que eu fiz então? Comecei tirando os poucos enfeites que tinha na parede para poder tirar os pregos e passar uma massa para poder lixar e preparar a parede antes de começar a pintura. Também tirei os espelhos de tomada para poder fazer o acabamento certinho e também esperei a massa secar e lixei toda a parede para poder começar a pintar. Aí começa a história dessa tinta. Eu escolhi o código pela internet e mandei fazer a cor Meditação. E era para ser um bege clarinho. E essa cor eu ia pintar na casa inteira, inclusive acabei mandando fazer uma lata de 18 litros por conta disso. Só que eu mandei fazer a cor, recebi, eu não abri a lata, não que fosse fazer diferença naquele momento, né? Mas eu acabei esperando 3 meses para criar coragem para pintar as paredes da casa. E aí que eu abri a lata. E eis que o Meditação não veio, ou não sei se era de fato um bege. E veio um rosa bem clarinho. Eu não gosto de rosa, posso dizer que eu não achei a cor feia, a cor é bem delicada, mas não era a cor que eu queria pintar inicialmente. Mas como eu já tinha feito uma lata grande dessa cor e não tinha mais o que fazer, né? Eu acabei pintando a casa toda com o Meditação Rosa. Agora eu faço uma piada interna aqui em casa que nós moramos na casa da Barbie. O pior de tudo é que eu pesquisei tanto a tonalidade desse Meditação na internet, em todos os lugares falavam que era bege. Eu vi foto, eu realmente não sei se foi um erro da loja que mandou fazer a cor ou se eu realmente entendi que a cor não era a que eu queria. Mas eu não posso dizer que ficou feio, na verdade esse tom na casa deu uma boa clareada, que era uma das minhas intenções, né? A casa é muito escura e foi uma cor ótima de fechar. Eu passei 2 demãos e fechou completamente em cima desse amarelo. Eu achei que ia dar um pouco mais de trabalho para cobrir, mas foi super tranquilo e essa tinta rendeu muito. É interessante também que apesar de não ser uma cor que eu colocaria em casa, eu achei que combinou bem com a cor da madeira. Tem alguns móveis nessa cor de mogno na casa. Eu achei que combinou muito e é legal nos desafiarmos a utilizar uma coisa que nós nunca usaríamos, né? No caso aí essa parede rosa, e adequar a decoração de acordo com ela e fazer uma coisa diferente. Eu vou chamar isso de desafio.
De longe, o que mais me deu trabalho nesse corredor foi pintar o teto. O teto também era pintado de amarelo, então também precisei passar tinta no teto. Tava bem manchado e o meu problema é que eu tenho medo de altura, então eu nunca passo do terceiro degrau da escada. Mas deu tudo certo e eu consegui fazer um acabamento bem legal no teto também. Lavei todos os espelhos de tomada, eles estavam bem manchados, estavam bem sujos, então deixei eles bem branquinhos para poder devolver na parede e dar aquele contraste legal do branco com o rosa. Eu consegui pintar todo o corredor em praticamente um dia inteiro, deixei para fazer os recortes só no dia seguinte e fiz todo o recorte dos batentes e do teto com um pincel. A pior parte, como eu comentei com vocês, foi o teto, então eu tinha que fazer o recorte lá e foi com muita paciência. Bom que a Luna estava ali me fazendo companhia. Resolvi tirar todos os livros, o que tinha nesse nicho desse armário do corredor, e optei por colocar uma outra decoração, guardar os livros em outro lugar e aproveitar esse espaço para colocar as fotos que o mozão queria aí também. Coloquei o álbum de casamento, algumas fotos, alguns enfeites. A folha seca é uma lembrança de Campos do Jordão que nós pegamos lá no chão na viagem. E no vidro com tampa de rolha é o buquê do nosso casamento. Então eu fiz um cantinho com fotos e lembranças. Essa parede fica entre a porta do banheiro e o quarto, e eu escolhi colocar o quadro que estava na entrada do nosso casamento com a foto do nosso pré-wedding. E do lado colocar um quadro com uma frase, com um texto que significa muito para o mozão e para mim. É um texto com a definição de resiliência e achei interessante colocar os dois quadros nessa parede para sempre que a gente abrir a porta do quarto de manhã, bater o olho na foto e na frase e ter mais força para começar o dia bem. Já nessa parede com a tomada, eu havia colocado um móvel com alguns enfeites, mas não deu certo. O corredor é estreito, então o mozão acabou esbarrando no móvel, não ficou legal e acabamos optando por deixar o corredor livre. Coloquei essas duas peças com fotos de uma das nossas viagens para Campos do Jordão, gosto muito dessas fotos, então deixei desse lado. E no lugar do móvel, meus enteados usam muito essa tomada para carregar o celular quando eles vêm para cá. Então eu comprei um suportinho na Shein, paguei bem baratinho e preguei do lado da tomada para eles encaixarem o celular na hora de deixar carregando. Para a parede maior do corredor, eu comprei alguns porta-retratos em MDF, paguei bem baratinho. Eles vêm com o suporte para deixar atrás de pé, mas eu peguei já pensando em pendurar a parede. Como vocês sabem, eu tenho um canal de pintura aqui no YouTube, vou deixar até o link aqui para vocês. Então, para mim é bem fácil pegar para pintar. Comecei pintando todos os porta-retratos com branco. A minha ideia era fazer esses porta-retratos bem neutros para que eles combinassem com quaisquer outros porta-retratos que eu pintasse depois. Então, se eu colocasse esse porta-retrato depois na sala, no quarto, não importa. Ele vai se misturar com outras peças e ele vai combinar do mesmo jeito. Essa era a ideia. A intenção também era que esses porta-retratos eles fossem neutros, mas que eles destacassem as fotos ao mesmo tempo. Eu não queria que eles brigassem com a foto. A foto era o elemento principal. Para fazer um detalhe diferenciado, eu coloquei fita crepe em volta da parte interna do porta-retrato, deixando uma faixa de meio centímetro de largura. E pintei essa faixa com a cor café com leite. Essas tintas que eu estou utilizando eu tenho para vender na minha loja virtual, mas vocês podem utilizar a cor que vocês quiserem. Para fazer a decoração dos porta-retratos, eu utilizei stencil. Eu tenho vários modelos de stencil para vender na minha loja virtual também. E aqui vale o desenho que te agradar melhor. Eu preenchi todo o desenho com a cor craft. E para não deixar tudo de uma cor só, eu deixei o stencil encaixado onde eu já tinha pintado e fui sujando alguns pontos com a cor café com leite.
Eu pintei 7 porta-retratos no total e fui utilizando desenhos diferentes, porém sempre com as mesmas cores, sempre preenchendo com o craft e fazendo esfumadinho com o café com leite. Assim, por mais que os desenhos dos stencils fossem diferentes entre si, eles tinham uma unidade em comum que eram as cores. Então não teria problema juntar tudo na parede, porque apesar do desenho ser diferente, as tonalidades eram iguais. Eu optei por colocar apenas fotos do casamento nos porta-retratos, porque como eu ia deixar todos eles juntos, as fotos tinham todas a mesma tonalidade, né? O fotógrafo tratou as fotos e eram todas com a mesma escala de cores, então eu quis deixar assim para ficar mais harmônico. Mas à medida que eu for revelando mais fotos do casamento, eu vou acrescentando na parede. Para fazer a composição junto com essas fotos na parede, eu peguei essa palavra gratidão, que é em MDF, e resolvi pintar de branco. Assim como a janela farmhouse do vídeo anterior, eu não quis deixar a palavra branco bem certinho. Então eu peguei uma lixa fina, coloquei na minha lixadeira e eu fui lixando todo o contorno da palavra. Então ela não ficou aquele branco lisinho, ela ficou um branco mais provençal com os cantos lixados, pois a intenção é, tirei dessa parede um dia, vou colocar em outra, tem tudo combinando entre si. Como a janela farmhouse é rústica, tudo que eu fizer de branco eu também quero deixar rústico para ter uma unidade na decoração. Não é obrigatório, mas eu gosto. Testei algumas composições na mesa antes de pendurar na parede e a Luna aprovou a composição que eu montei, né, Luna? Comecei pregando a palavra gratidão no centro da parede, para depois ir encaixando os porta-retratos em volta. Como eu comentei, à medida que eu for revelando outras fotos do casamento, eu vou colocando em volta. Então eu já preguei as fotos para ficar de um jeito que estivesse legal, mas que à medida que eu for colocando mais porta-retratos em volta, eu vou dar continuidade a essa composição na parede, ela não vai se perder, ficar com cara de que está na metade. Então eu já fui pregando tudo na parede pensando nisso. Acho que a parte mais legal de transformar esse corredor com memórias, com fotos, é além de você sempre parar para olhar uma foto e lembrar de um momento feliz, você vai construindo essas memórias aos poucos. Então você não precisa encher de fotos o corredor de cara. Você vai colocando aos poucos e transformando esse cantinho com memórias novas e cada vez mais especiais. E a parte que eu fiquei enrolando para fazer os batentes das portas, tinha batente descascando, tá? A tinta tava bem velha, mas não tinha jeito, não dava para deixar a parede toda pintada, tudo decorado e esse batente descascando, né? Comecei lixando todos os batentes, tirando tudo que eu podia dessa tinta que tava soltando e deixando bem lisinho. Lixei bem também as quinas, a pintura desses batentes estava velha, estava bem manchada, tinha mancha de cera colorida do piso que respingou por tudo, né? Tinha nas paredes e nos batentes também, não ia ser diferente. E a cor desses batentes não era branco, era um gelo, era um tom acinzentado. Segui a dica da minha amiga Josi e ao invés de pintar novamente os batentes com o gelo, optei por acabar pintando tudo de branco. Confesso que eu achei que ia dar muito mais trabalho para cobrir tudo com o branco. Eu precisei passar só 3 demãos de tinta, achei que seria bem mais, e aí eu optei por pintar com um esmalte sintético à base de água, por conta do cheiro dentro de casa também, para não ter aquele cheiro super forte. O único trabalho que me deu foi impedir os doguinhos de ficarem passando e batendo no batente molhado, porque senão era pelo grudado para tudo quanto é lado, já imaginam, né? Vou contar que a impressão que eu tive foi que não só os batentes, mas como o corredor inteiro renasceram. Ficou completamente diferente. Cada vez que eu vejo as fotos de como estava o corredor anteriormente, eu tomo um susto. Nem parecia que a gente mora aqui há 2 anos e meio já.
E eu não poderia ter ficado mais feliz com o resultado final, um corredor cheio de memórias, cheio de lembranças. A gente sabe cada pedacinho que está na decoração dele, da onde veio, em que momento foi, e isso é muito interessante de ter. E à medida que for passando o tempo, a gente vai acrescentando essas memórias e fazendo esse cantinho cada vez mais acolhedor. Essa palavra, gratidão, ela resume tudo, não só a decoração, mas como toda a nossa vida tem sido até agora. Só podemos agradecer. O que você achou do corredor? Olha, mozão, isso aqui ficou lindo. Lindo mesmo. É emocionante de ver assim, sabe? Que a gente pega aqui o nosso começo, né? Nossa primeira viagem para Campos do Jordão. E aí vendo que deu certo, o casamento. É muito impactante, assim, para mim ver isso. Nosso pré-wedding, nosso casamento, você linda de noiva. Muito obrigado, né? Gostou mesmo? Ficou muito bom, né? Muito. Eu acho que dá uma outra energia na casa passando por aqui, sabe? De olhar assim, ver essa palavra gratidão e ver tudo o que aconteceu, pra mim é muito impactante. Muito obrigado. Eu que agradeço, moção. Com o tempo a gente vai pondo mais fotos. Nossa, obrigado mesmo, viu? Eu espero que o pessoal tenha uma ideia aí quando assistir o vídeo, que possa mudar, porque isso traz uma outra energia pra casa, assim, de verdade. É muito legal ver isso. Muito obrigado. Top, mozão. Espero que vocês tenham gostado de mais essa transformação aqui em casa e que tenha inspirado a trocar ou transformar algum cantinho aí da casa de vocês e tornar o ambiente muito mais gostoso e melhor. Muito obrigada, bom fim de semana e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.